O que diferencia um objeto guardado de uma pessoa tolerada? Existe um momento na vida em que a gente começa a perceber que certas perdas não são barulhentas. Elas não acontecem de uma vez. Não chegam como um rompimento claro ou como uma porta batendo. Elas chegam devagar, quase silenciosamente, e quando a gente percebe já mudou muita coisa por dentro. Existe um momento em que você percebe que não perdeu apenas espaço dentro de uma casa. Você perdeu o lugar. Perder espaço é algo físico. É quando um cômodo fica menor, quando um armário é dividido, quando uma cadeira deixa de ser sua. Mas perder lugar é diferente. Perder lugar é sentir que a sua presença já não organiza mais o ambiente ao redor. É perceber que sua existência já não define mais o ritmo da casa. Antes de continuar essa história, eu preciso que você imagine uma cena com calma. Imagine um quarto pequeno no fundo de um corredor. A luz entra pouco. Talvez apenas uma janela pequena que quase sempre permanece fechada. No chão e encostadas nas paredes existem caixas empilhadas. Caixas de coisas antigas. Roupas que ninguém usa mais. Aparelhos que pararam de funcionar. Objetos que um dia tiveram utilidade, mas que agora permanecem ali apenas ocupando espaço. Existe também um ventilador quebrado em um canto. Alguns brinquedos esquecidos dos netos. Talvez uma mala velha encostada perto da porta. Coisas que ninguém usa. Mas que ninguém joga fora. Agora responda com sinceridade. O que realmente diferencia um objeto guardado de uma pessoa apenas tolerada dentro de uma casa? Se essa pergunta já provocou algum tipo de incômodo dentro de você, talvez seja porque ela toque em algo que a gente prefere não olhar de frente. Por isso eu te faço um convite agora. Se inscreve no canal. Porque esse capítulo não foi feito para ser confortável. Ele foi feito para ser necessário. A mudança silenciosa. Naquela semana alguma coisa mudou dentro da casa. Mas não foi uma mudança barulhenta. Não houve briga. Não houve discussão. Ninguém levantou a voz. Ninguém tomou uma decisão formal reunindo todo mundo na sala. Na verdade, tudo aconteceu de uma forma tão simples que quase parecia apenas um detalhe cotidiano. Foi apenas uma frase. Mãe, a senhora pode ficar nesse quarto por uns dias. A gente precisa organizar o outro. Organizar. Essa palavra aparece de novo. Ela sempre aparece. Organizar a rotina. Organizar o espaço. Organizar as visitas. Organizar a logística. Organizar a vida. E muitas vezes, sem perceber, organizar também significa deslocar pessoas. Ela entrou no quarto. Abriu a porta devagar. Parou alguns segundos antes de dar o primeiro passo. Olhou ao redor com calma. Viu as caixas empilhadas. Viu roupas antigas dobradas dentro de sacolas. Viu um ventilador quebrado que parecia não funcionar havia muito tempo. Viu brinquedos esquecidos que os netos já não usavam. E viu uma mala antiga encostada em um canto. Ela respirou fundo. Era provisório. Sempre provisório. Sempre temporário. Só alguns dias. Mas os dias passaram. E o provisório começou a se repetir. O espaço físico e o espaço interno. A cama daquele quarto era menor. O colchão parecia um pouco mais duro. O armário não era realmente dela. Era um espaço compartilhado com objetos que já estavam ali muito antes. Havia um cheiro leve de coisa guardada no ambiente. Nada muito forte. Mas suficiente para lembrar que aquele lugar não tinha sido preparado para alguém viver ali. Ela colocou sua mala ao lado das caixas. Ajeitou algumas roupas. Dobrou outras com cuidado. E naquele momento aconteceu algo quase invisível. Algo que não faria barulho nenhum. Ela começou a ocupar o espaço da mesma maneira que os objetos ao redor. Sem mexer muito. Sem reorganizar demais. Sem alterar a ordem das coisas. Sem fazer barulho. Porque quando alguém se sente provisório dentro de um lugar, essa pessoa começa a evitar deixar marcas. Quando alguém sente que está apenas passando, evita modificar o ambiente.
Evita ocupar espaço demais. Evita incomodar. E aqui aparece uma das perguntas mais profundas desse capítulo. Quando alguém começa a pedir menos espaço dentro da própria vida, não é porque precisa de menos. É porque já entendeu o que incomoda. Quantas vezes na vida alguém já diminuiu a própria presença para não atrapalhar os outros? Quantas vezes alguém deixou de falar alguma coisa? Deu menos opinião? Se levantou da mesa mais cedo? Ou ocupou o canto do sofá? Apenas para não parecer um peso. Espaço é dignidade. A metáfora que ninguém quer enxergar. Os objetos que estavam naquele quarto tinham algo em comum. Todos eles já foram importantes um dia. Todos tiveram uma função. Todos tiveram um lugar de destaque dentro da casa. Algum dia alguém comprou aquele ventilador porque precisava dele. Algum dia aqueles brinquedos fizeram uma criança rir. Algum dia aquelas roupas foram usadas com orgulho. Algum dia tudo aquilo teve valor. Hoje estavam ali. Guardados. Não necessariamente por carinho, mas por falta de decisão. Porque jogar fora parece duro demais. Então as coisas permanecem ali. Sem uso. Sem função. Sem presença real na vida da casa. E é nesse ponto que uma pergunta difícil começa a surgir. Será que às vezes nós fazemos com pessoas exatamente o que fazemos com objetos? Será que às vezes não descartamos alguém? Apenas evitamos admitir que descartamos. Por que colocar no quarto do fundo não parece abandono? Parece apenas organização. Mas o efeito emocional pode ser exatamente o mesmo. O silêncio mais denso. O quarto ficava no final do corredor. Durante o dia a casa funcionava normalmente. Conversas aconteciam na cozinha. A televisão ficava ligada na sala. Os netos corriam de um lado para o outro. A vida seguia seu ritmo. Mas à noite algo diferente acontecia. Quando todos estavam reunidos na sala, o som das conversas chegava até o quarto de forma abafada. Risos distantes. Trechos de programas de televisão. Talheres batendo nos pratos. Vida acontecendo. Ela escutava tudo. Mas existe um tipo de solidão que não é estar sozinho. É estar perto e ainda assim não fazer parte. Com o passar dos dias ela começou a passar mais tempo deitada. Não porque estivesse doente. Não porque estivesse cansada. Mas porque não havia convite. Quando ninguém chama você para de participar, aos poucos você aprende a não sair do lugar. O autoapagamento. Depois de algum tempo ela começou a organizar suas coisas dentro de uma única caixa. Uma caixa pequena. Dentro dela colocou algumas fotografias. Separou 2 ou 3 roupas que realmente usava. Guardou um terço que a acompanhava havia anos. Colocou também um retrato antigo da casa onde viveu no sertão. O resto das coisas ela simplesmente deixou. Como se dissesse para si mesma que não precisava de muito. Mas existe uma verdade silenciosa por trás dessa atitude. Quando alguém diz que não precisa de muito, às vezes não significa desapego. Às vezes significa desistência. Significa que aquela pessoa já percebeu que pedir espaço não adianta mais. E desistir de pedir é o primeiro passo para o apagamento. Existe uma diferença enorme entre envelhecer e ser armazenado. Envelhecer faz parte da vida. Ser colocado de lado é outra coisa completamente diferente. Existe também uma diferença profunda entre ser cuidado e ser mantido. O quarto do entulho não é apenas sobre bagunça ou falta de espaço. Ele revela a hierarquia silenciosa dentro de uma casa. Ele revela o que é considerado essencial. E o que pode ficar no canto. Se a sua casa tivesse que escolher quem ocupa o melhor espaço, quem ficaria com ele? Essa pergunta pode ser desconfortável. Mas talvez seja uma das perguntas mais importantes que alguém pode fazer. O olhar dos netos. Um dia um dos netos entrou naquele quarto. Ele parou na porta e olhou em volta com curiosidade. Observou as caixas empilhadas. Observou os objetos guardados. Depois olhou para a avó sentada na cama. E fez uma pergunta simples.
Por que a senhora fica aqui? Ela respondeu com um sorriso tranquilo que parecia proteger todo mundo ao mesmo tempo. Disse que gostava de lugares mais quietos. Crianças têm uma capacidade impressionante de perceber aquilo que os adultos preferem ignorar. Naquela pergunta havia algo maior do que parecia. Se uma criança consegue perceber que algo não encaixa, por que os adultos não percebem? Talvez percebam, mas escolham não enfrentar. A transformação interna. Com o passar das semanas, algumas mudanças começaram a acontecer dentro dela. Ela passou a acordar um pouco mais tarde. Começou a dormir mais cedo. Começou a falar menos durante o jantar. Não porque alguém pediu silêncio, mas porque quando alguém ocupa o quarto do fundo, inconscientemente entende que sua presença também precisa ser discreta. Ela começou a atravessar a sala sempre pedindo licença. Começou a diminuir o volume da televisão antes mesmo que alguém reclamasse. Parou de dar opinião sobre decisões da casa. Ela estava aprendendo a ser leve. Leve o suficiente para não incomodar. Mas existe um paradoxo doloroso nisso. Quanto mais leve alguém tenta se tornar para não incomodar os outros, mais invisível essa pessoa se torna. O momento que selou tudo. Certa noite a família estava organizando a casa para receber algumas visitas. Arrumaram a sala. Organizaram a mesa. Colocaram tudo em ordem. Em meio à movimentação, alguém disse de maneira automática: "Deixa a porta daquele quarto fechada." Foi uma frase dita sem maldade, sem intenção de ferir. Mas fechar a porta significava esconder aquilo que não combinava com a imagem da casa organizada. E naquele instante algo ficou claro para ela. Não foi uma revelação cheia de revolta. Não houve raiva. Não houve confronto. Houve apenas compreensão silenciosa. Ela deixou de ser o centro e se tornou o fundo. Mas essa ainda não era a parte mais difícil da história. O quarto do entulho foi apenas o começo de algo maior. No próximo capítulo você vai perceber um novo movimento acontecendo dentro da casa. A paciência começa a diminuir. Os suspiros começam a aparecer com mais frequência. As conversas mudam de tom. E uma pergunta começa a circular no ar mesmo quando ninguém tem coragem de dizê-la em voz alta. Até quando isso vai continuar? E é nesse momento que o abandono deixa de ser apenas silencioso. Ele começa a ganhar forma. Se você quer acompanhar essa história até o fim, se inscreve no canal. Porque a jornada de Dona Helena ainda não chegou ao ponto mais doloroso. E o que vem a seguir vai mostrar o que acontece quando a tolerância deixa de parecer cuidado e começa a ser sentida como peso.